Jeová Mota, que está com o seu mandato cassado por decisão da Justiça Federal de Crateús, confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça por improbidade administrativa, que no português comum é roubo, foi ontem à tribuna da Assembleia para dizer que não era verdadeira a informação publicada no blog do Edson Silva sobre a cassação do seu mandato por um juiz federal, repito, da comarca de Crateús. O deputado chegou a receber a solidariedade falsa de uns poucos, pois a maioria, sabedora da sua situação e de quem ele é, preferiu ficar calada. Jeová disse que o caso não está encerrado. É uma inverdade esta informação dele. Ele disse que o processo foi julgado à revelia, pois a advogada dele tinha deixado o caso por ter sido aprovada em um concurso público fora do Ceará. E o seu emprego a impede de advogar. É verdade. A ordem tem alguns impedimentos para os seus filiados, para os advogados brasileiros, e uma delas é esse de o advogado que tem um cargo público, determinado cargo público, não pode advogar. Por isso, o processo tinha sido julgado lá no STJ à revelia. Outra inverdade. A advogada, até para preservar o seu nome e até o cargo público que ocupa hoje, ao deixar de defender o deputado estadual, obrigatoriamente subestabeleceu a procuração para um outro colega indicado pelo Jeová. O Superior Tribunal de Justiça não faria uma intimação para a advogada que já houvesse subestabelecido a procuração. O deputado pensa que todo mundo acredita nas inverdades dele. Sobretudo as pessoas que não acreditam, as pessoas que têm um mínimo de conhecimento. Sabe que há um subestabelecimento de procuração. Eu tenho um advogado hoje, ele pode desistir de continuar com a causa, seja lá por que razão seja, e então eu indico um outro advogado. E há, então, o subestabelecimento da procuração. Ele disse que não é réu em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Ceará. Outra ação, essa não está julgada ainda não, essa está em curso. Ele disse que não é réu nesta ação e que havia sido citado na ação pelo promotor de justiça que a subscreve como testemunha. Faltou com a verdade novamente. Aliás, ele está metido em algumas outras situações não republicanas. Mas mesmo assim, vamos ouvir o que ele disse ontem na tribuna da Assembleia. Alguns fatos que ele disse sobre o meu mandato. Primeiro, ele disse que eu tive a cassação do meu mandato e que não caberia mais recursos, já tinha recorrido a todas as instâncias. Primeiro, eu quero dizer que ele está faltando com a verdade com relação a isso. Inclusive, ele disse que eu estive até no STF
e ainda não estive no STF. Segundo, ele disse também aqui que eu tinha sido secretário do governador Cid. Mentira. Ele está mentindo nesse momento, porque, na verdade, eu fui eleito deputado em 2014 e eu fui secretário de Estado do dia 28 de 11 de 2015 ao dia 20 de 5 de 2016. O governador chamava-se Camilo Santana. Então, o repórter aí já faltou com a verdade. E ele também fala que eu estou sendo processado por desvio na Secretaria de Esporte. O processo do qual ele fala foi um processo da concessão de 2010. Eu não era secretário de Esporte em 2010. Realmente foi aberta uma ação, né, para investigar referente à operação e manutenção do estádio. O secretário, eu acho que era o Ferruço, na época. E eu, quando estava lá em 2016, fui arrolado como testemunha para que esse contrato, que foi assinado e está sob investigação, ele possa ser apurado. Portanto, eu não estou condenado e nem desviei nenhum centavo quando fui secretário de Esporte do Estado, até porque esse contrato é de 2010. E eu quero também explicar aqui aos amigos deputados um pouco da história do que aconteceu. Eu fui prefeito de Tamboril, e quando, então, prefeito daquele município, tem o PAP, que é o recurso federal para a manutenção dos PSFs, e foi pago uma despesa de R$67 mil para o custeio dos PSFs, alimentação, aluguel de imóveis, combustível dos carros, manutenção dos carros. A AGU entende que não poderia ser pago por essa rúbrica, e aí notificou para que a prefeitura pagasse com a rúbrica do SUS, que é o dinheiro que vem também para ser pago. Foi feita a devolução dos R$67 mil, portanto, não teve desvio de recurso. No entendimento contábil, houve um desvio de finalidade, era para ter sido pago com uma fonte, foi pago com outra. Unanimidade em dar provimentos às apelações dos termos do voto do relator e das notas taquigráficas que estão nos autos e que fazem parte desse julgado. Portanto, mais uma inverdade cometida pelo jornalista Edson Silva no seu blog. Eu ganhei lá no colegiado de Recife por 2 vezes. Está aqui o acórdão que foi dado para mim. Alguém recorreu para o STJ. O ministro Hermes mandou também, quando chegou a ele, voltar para Recife, porque a competência era de Recife, e de novo foi julgado e eu, por unanimidade, ganhei lá. E não chegou nada do MPF aqui na Assembleia, pedindo a minha cassação. O que chegou aqui na Assembleia foi um procurador eleitoral aqui de Fortaleza, do Tribunal Regional Eleitoral, pedindo que a Assembleia tome providência com relação ao meu mandato. Se o MPF está dizendo que eu agora devo ser absolvido porque já se sente contemplado com a ação, portanto, eu não vejo, nesse momento, nenhum motivo para a imprensa fazer toda essa divulgação baseado, deputado Giovan, numa informação do blog do Edson Silva, que foi quem publicou essa matéria, para que a Assembleia ficasse, eu até ontem, vários deputados amigos meus, perguntando como é que estava. E eu aí tomei essa decisão. Eu não queria falar nada antes, porque eu estava esperando a decisão do ministro com relação ao que foi pedido. Bom, é verdade que é mais fácil se pegar um mentiroso do que um coxo. O deputado não disse nada com nada. Alguém recorreu. Quem é este alguém? Se ele é o principal réu.
Quem que é este alguém que recorreu? O deputado responde sim, pelo processo aqui, além dessa condenação. Bom, essa condenação, lá no blog do Edson Silva, tem a cópia da certidão narrativa assinada pelo analista judiciário da comarca federal de Crateús, Garcias Alencar Filho, onde relata todo o fato. O Tribunal Superior de Justiça julgou o recurso especial que chegou lá e mandou que a sentença do juiz de Crateús fosse cumprida. Ela não foi cumprida ainda porque tem os trâmites processuais, a burocracia, a lentidão da justiça. Mas o Ministério Público Eleitoral, a que ele se referiu aí, que mandou um documento para a Assembleia pedindo providências sobre o caso Jeová Mota, é competente. O Ministério Público Eleitoral, está dito na certidão, que está lá no blog, ele vai requerer o cumprimento da sentença na parte referente à perda do mandato de deputado estadual do senhor Jeová Mota. É mais dias, menos dias, mas o mandato dele está realmente com os dias contados. Só depende da burocracia. Não tem mais nenhum recurso. A certidão diz que o processo transitou em julgado, encerrado. Ele pode até requerer, daqui a algum tempo, a nulidade desta decisão, mas aí é um outro processo. O mandato dele hoje está cassado. E quanto ao processo, a ação civil pública aqui no Ceará, é o processo 018 1342-69 2018.806.001. Requerente Ministério Público do Ceará, 24ª Promotoria de Justiça de Fortaleza. Requeridos José Jeová Souto Mota, é o primeiro requerido, é o primeiro a ser apontado aqui como um futuro réu. Aí seguem as outras pessoas que estão no processo. Márcio Pereira de Brito, José Maílson Cruz, Castro Feitosa Jataí Castelo, Cleiton Soares Rodrigues. O assunto, ação civil pública por ato de improbidade administrativa. O deputado faltou com a verdade para com os seus colegas e, por isso, pode até ser processado administrativamente por insultar o decoro parlamentar, mentir na tribuna da Assembleia. Bom, a casa onde a senhora Maria da Penha, a senhora que deu o nome da Lei Maria da Penha, a casa onde ela sofreu a violência doméstica, no caso, uma tentativa de homicídio por parte do seu ex-marido, será desapropriada pelo governo do estado do Ceará. Lorena,
Olá, telespectadores, vamos conferir o que diz o Diário Oficial. Decreto número 36.043, de 3 de junho de 2024, declara de utilidade pública para fins de desapropriação a área e imóveis que indica com suas benfeitorias e acessões localizadas no município de Fortaleza. O governador do estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 88, incisos 4 da Constituição Estadual e com fundamento no artigo 5º, a linha H e K, do Decreto-Lei Federal número 3.365, de 21 de junho de 1941 e suas posteriores alterações. Considerando que a senhora Maria da Penha Fernandes é considerada o maior símbolo de combate à violência contra a mulher no Brasil, considerando a necessidade de reconhecer como patrimônio histórico o imóvel onde residiu a senhora Maria da Penha Fernandes, considerando o objetivo de atribuir um novo significado ao imóvel diante da importância da memória coletiva e individual na formação de uma sociedade mais justa e igualitária para as mulheres, considerando a importância e relevância da implementação do Memorial Maria da Penha para atuar na preservação e valorização da memória e da luta histórica de Maria da Penha Fernandes, que transformou sua dor em propósito de vida até os dias de hoje, decreta. Artigo 1º. Fica declarado de utilidade pública para fins de desapropriação o imóvel com suas benfeitorias, acessões e outros acessórios correspondente à área total de 415,90 metros quadrados, situado no município de Fortaleza, Ceará, conforme previsto nos anexos 1 e 2 deste decreto. Parágrafo único. A desapropriação referida no caput deste artigo destinar-se-á à implementação do Memorial Maria da Penha no município de Fortaleza, Ceará. Artigo 2º. Caberá à Procuradoria-Geral do Estado, por meio da Comissão Central de Desapropriações e Perícias da Procuradoria do Patrimônio e do Meio Ambiente, proceder por via administrativa ou judicial à desapropriação prevista neste decreto, nos termos da Lei Complementar número 58, de 31 de março de 2006 e posteriores alterações. Artigo 3º. As despesas decorrentes deste decreto correrão à conta do Tesouro do Estado do Ceará. Artigo 4º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Passo da abolição do governo do estado do Ceará, em Fortaleza, aos 3 de junho de 2024, Eumano de Freitas da Costa, governador do estado do Ceará. Bom, este decreto foi publicado na segunda-feira. Portanto, já devem ter sido iniciados os trâmites legais, amigável, lógico. Esse interesse deve ser também interesse da própria senhora Maria da Penha, que este imóvel passe a ser um símbolo da sua luta em defesa dos direitos da mulher e, sobretudo, contra a violência doméstica. Pela primeira vez nesta legislatura, a oposição, que é pequena, mas tem entre 8 e 10 deputados, eu digo entre 8 e 10, porque em alguns momentos um ou dois pode discrepar da orientação da própria liderança oposicionista. Mas, pela primeira vez, esse grupo de deputados antecipadamente anunciou que votaria a favor de uma mensagem do governo. Não só disse que votaria a favor, como elogiou a propositura, que trata da criação de cargos para a DAGRE. Mas, no momento que disse que votava a favor, aproveitou para criticar a desatenção dos burocratas do Palácio da Abolição, que ainda não aprenderam a fazer uma mensagem encaminhando algum projeto de lei à Assembleia Legislativa. Quem fez essa admoestação foi o deputado Sargento Reginaldo. Vamos ouvi-lo. Humildade do doutor Elmo de nos procurar, enquanto deputado de oposição, para esclarecer a matéria. A representante do sindicato, representando os servidores e
quem está na base, nos procurar para sinalizar para nós, deputado, vote tranquilo que a matéria é boa. A mesma já tinha nos anunciado há um ano atrás, aproximadamente, a defasagem desse quadro para que pudesse a DAGRE realizar o trabalho que precisa ser realizado. Então, nós não vamos votar contra o regime de urgência e nem vamos votar contra a matéria. O concurso está aí previsto, são mais servidores públicos para atender a necessidade de um setor que precisa de gente. Eu queria dizer aqui ao doutor Elmo, ao líder do governo e aos demais membros do governo, mais uma vez é para reforçar o cuidado que o Poder Executivo precisa ter com esses projetos enviando para essa casa. Semana passada nós votamos mais uma vez uma correção de uma matéria recomendada pela Secretaria do Tesouro. A matéria, como ela está criando cargos, nós vamos procurar na legislação que nos ampara, que nos sustenta, na Lei de Responsabilidade Fiscal, e olha o que é que diz o artigo 16. A criação, expansão, aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de, item 1, estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos 2 subsequentes. E a declaração do ordenador de despesa. Essa estimativa de impacto orçamentário não veio anexo no projeto, não está em anexo. Então, eu vou solicitar aqui publicamente que seja feito ainda, apesar da Assembleia aí votar, vai ser votado o regime de urgência, a base do governo tem maioria e a matéria será votada. Mas que isso seja enviado para os deputados, o estudo do impacto financeiro, para que de fato a mensagem se adeque àquilo que a própria legislação solicita do Poder Executivo. Isso não pode ficar sendo desrespeitado dessa forma, para depois a gente ter que votar uma correção. Então, vamos logo em tempo anexar para que se possa, depois, isso não ter problema para a própria DAGRE, para o próprio concurso, enfim. Então, é só mais essa observação para ter a devida atenção. O Palácio da Abolição precisa ter mais cuidado com a elaboração desses projetos para enviar para essa Casa Legislativa, que é uma casa de leis, de criação de leis. Então, a gente precisa ter atenção a isso, para não estar depois sendo surpreendido por correções que já foram, inclusive, anunciadas. Os burocratas do Palácio da Abolição poderiam ter evitado esse carão público, não é? E também já é tempo, se o governador Elmano mudou toda a equipe lá do Palácio da Abolição, já era tempo de os que ele colocou lá terem aprendido a elaborar uma mensagem que encaminha um projeto de lei à Assembleia. A matéria não foi aprovada ontem, porque o deputado Sérgio Aguiar, que presidiria a reunião das comissões conjuntas, ele sabe que a matéria, ele sabia sim que a matéria não poderia ser votada do jeito que estava, sob pena de amanhã, eu digo amanhã, qualquer um outro dia depois da sanção desta lei, alguém questionar a falha na tramitação do processo legislativo. Ele, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Julinho do Camilo, aprovou, a comissão aprovou, a Comissão de Constituição e Justiça, depois da advertência feita pelo deputado Sargento Reginaldo, muito pertinente, diga-se, a Comissão de Constituição e Justiça, que tem a obrigação de zelar pelo que o plenário vai decidir, aprovou a matéria, desconheceu. Quer dizer, ou é muita subserviência,
ou não ter o mínimo de respeito com o processo legislativo. O deputado Sérgio Aguiar disse que só faria a reunião das comissões conjuntas no período da tarde, tempo suficiente para que a mensagem fosse corrigida. Provavelmente ela entrará em votação na sessão desta manhã da Assembleia Legislativa. Fortaleza desperdiça 40% da água tratada. 40% da água tratada é desperdiçada pela própria CAGES. Isso significa dizer que se a CAGES trata 1 bilhão de litros de água por dia, 1 bilhão de litros de água por dia, 40%, 400 mil litros vão para o mar, se perdem antes de chegar às residências dos fortalezenses. E nós pagamos por essa água tratada. A CAGES tem lá os seus, ela define lá os seus custos de cobrança da água que nos vende, ela inclui esse tratamento da água. Nós pagamos 40% de água tratada que não consumimos. Essa água não chega às residências dos fortalezenses. Esses dados são de uma pesquisa nacional do Instituto Data Brasil, ontem conhecida. Lorena. Bom, então vamos conferir aqui o que diz um pouco da pesquisa sobre perdas de água feita pelo Instituto Data Brasil. O estudo que atualiza o cenário de perdas de água no Brasil aponta que cerca de 8 mil piscinas olímpicas de água tratada são desperdiçadas diariamente, enquanto 33 milhões de brasileiros vivem sem o recurso. Recurso essencial e básico para a população, o acesso à água potável impacta diretamente a qualidade de vida do cidadão. No Brasil, ainda existem 33 milhões de brasileiros que sofrem com a ausência de água tratada. A situação torna-se ainda mais preocupante quando analisada a grande ineficiência no controle de perdas do recurso hídrico, em que mais de 40% da água é desperdiçada antes de chegar nas residências do país. Entre algumas causas de perdas estão vazamentos, erros de medição e consumos não autorizados. Diante desse cenário, o Instituto Trata Brasil, em parceria com a GEO Associados, divulga a nova edição do estudo Perdas de Água, Desafios para a Disponibilidade Hídrica e Avanço de Eficiência do Saneamento Básico no Brasil. O estudo foi elaborado a partir de dados públicos do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento e compreende uma análise do Brasil, de suas 5 macro-regiões, das 27 unidades da Federação e também dos 100 maiores municípios do país que figuram no ranking de saneamento de 2023. Entre os gargalos a serem superados pelo país, a universalização do saneamento básico passa pela eficiência no controle de perdas de água. O relatório aponta que o volume total de água não faturada em 2021, cerca de 7,3 bilhões de metros cúbicos, equivale a quase 8 mil piscinas olímpicas de água tratada desperdiçadas diariamente, ou mais de 7 vezes o volume do sistema Cantareira, maior conjunto do reservatório de estado de São Paulo. Para entender o impacto do controle de perdas, considerando-se somente as perdas físicas, que são os vazamentos, o volume de 3,8 bilhões de metros cúbicos seria suficiente para abastecer aproximadamente 67 milhões de brasileiros em um ano. Bom, essas informações, essa matéria é longa. Ela apresenta gráficos lá no site do Instituto que a divulgou. É bom que os fortalezenses vejam lá que nós estamos, Fortaleza, é uma das cidades que mais desperdiça água tratada. É uma agressão à sociedade e à natureza. A ARCE,
que a agência reguladora daqui a pouco deve estar tratando de aumento na conta de água, precisa conhecer estas informações para reclamar da CAGES uma melhor atenção à questão do desperdício, para evitar que o fortalezense esteja pagando pelo que ele não recebe. Com essas observações, nós encerramos a nossa participação no primeiro bloco de notícias desta manhã, convidando-os a continuarem conosco aqui na TV da Transparência, porque já já teremos novas informações.